Quem é o meu próximo? O que a queda fez com nossas relações interpessoais? Você acredita em relacionamentos virtuais? Esse é o assunto do episódio de número 3 do podcast Cultivar e Guardar, que tem como título Cultivar e Guardar os Relacionamentos. Seja bem-vindo ao podcast da Cultivar e Guardar. A nossa missão é glorificar a Deus, equipar e inspirar o corpo de Cristo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Cada episódio é uma conversa sobre um assunto relevante para nossos dias. Desde estudos teológicos até a vida comum, queremos aprender a orientar todo o nosso viver, sem dualismos, de forma integral, para a glória de Deus. Aproveite esse material que a equipe Cultivar e Guardar, junto com outros convidados, preparou para você. Para conhecer a revista e todo o nosso conteúdo, acesse cultivareguardar.com. Olá, gente! Estamos aqui para mais um podcast da Cultivar e Guardar, falando sobre relacionamentos hoje, mais uma sessão da Cultivar e Guardar. E primeiro já quero dar boas-vindas a você e dizer que eu estou aqui com a Jaque para a gente ter mais essa conversa. É isso aí, um prazer mais uma vez conversar sobre uma das sessões da Cultivar e Guardar, dessa vez sobre os relacionamentos, né? Lembrando aqui do mandamento que Cristo nos deixou de amar o próximo como a nós mesmos. Muito bom. Esse é o segundo mandamento, né? Se nós vemos o resumo de Jesus falando sobre a lei, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. Então é uma demonstração aí de quão importante isso é na vida do cristão. Se Jesus resumiu esse como parte dos mandamentos que resume toda a lei, né? Então vamos lá, a gente quer falar um pouco dentro dessa linha de pensamento de relacionamentos, não só na vida cristã, mas na vida como um todo. E se a gente pensar hoje, já que sobre os relacionamentos eles são muito reduzidos ao que já eram há um tempo atrás, né? Então, você tem muitos relacionamentos virtuais, né? Pessoas que se relacionam aí pelas redes sociais, nas mais variadas formas virtuais de se relacionar. Isso é muito bom, né? Tem muita gente que reencontra um velho amigo lá no Facebook, né? Até as outras relações aí das redes mais modernas, TikTok da vida e coisas assim, as pessoas tentam se relacionar e encontrar ali alguém para conversar, e enfim. Mas a verdade é que esses relacionamentos virtuais, eles acabam deixando a relação superficial, né? Porque você não tem como ter um relacionamento com alguém só online, né? Então, essa é uma coisa que infelizmente se desgasta muito. A palavra relacionamento hoje acaba que está desgastada. E a gente quer nessa conversa aí tentar trazer um pouco de entendimento em relação à importância, como a gente já falou, primeiro o mandamento, né, como você falou, da parte de Deus para com a gente, e também, né, como praticar isso no dia a dia, né? Por que a Cultivar e Guardar tem uma sessão que fala sobre relacionamentos, né? Na verdade, nós somos bem intencionais em relação a como a gente colocou a própria ordem, né, das sessões, começando ali com a palavra, como a gente já conversou aqui, depois o coração, né, falando sobre o cuidado, né, com o nosso interior, e depois que você entendeu, né, que você precisa se alimentar da palavra de Deus, que você precisa guardar o seu coração, aí então vem os relacionamentos, né? Porque quando você está bem com o Senhor, quando você está bem na sua relação com Deus, você está bem na relação com o seu próximo. Então é bem intencional até essa sessão vir em terceiro lugar, e aqui nessa sessão vai englobar diversos tipos de relacionamentos, como casamento, paternidade, maternidade, a nossa relação social, né? Enfim, né? Na verdade, é bem amplo, né? Um assunto bem amplo, e a gente já abordou aí de diversas formas. Como lidar com as crianças, né? Em relação a, por exemplo, educação, como lidar com as birras, né? Então, é uma sessão bem prática, assim, né? Eu, pessoalmente, gosto muito dela. E a gente tende, assim, a buscar sempre misturar, né? O ensino, assim, a
convicção no que você sabe, né, interior, ou seja teologia, doutrina, ou mesmo uma sabedoria de vida com prática. Então a prática é sempre muito importante. E se você não conhece o Cultivar e Guardar, você não sabe do que a gente está falando, das sessões, então você precisa adquirir uma das nossas revistas. Já estamos aí para lançar agora o volume 3 da Cultivar e Guardar. E hoje, então, falando sobre essa questão dos relacionamentos, eu sempre já que penso muito nessa coisa de que, infelizmente, nossas relações muito são por interesse hoje em dia, né? Então, você tem relações até que elas te tragam algum benefício, né? Até que elas te ofereçam alguma coisa. E isso não é um tipo de relação cristã, isso é uma relação exploradora, né? Uma relação Verdade. Que, se você tem algo, e até onde você tem algo, você se mantém perto daquela pessoa, senão você acaba não mais querendo se relacionar. A própria igreja, né? O relacionamento nosso em igreja, em comunidade, nos ensina isso, né? Por exemplo, o correto mesmo é nós não nos aproximarmos apenas de quem nós temos uma afinidade, uma identificação. Sim. E a igreja, né, a comunhão nos ajuda a quebrar esse paradigma. Salmo 133 diz que nós precisamos viver em comunhão com os irmãos. Não está dizendo viva em comunhão com aqueles que você tem identificação Verdade. Maior, né? Verdade. Mas com todos os irmãos, né? E a igreja nos ensina muito, já que o relacionamento, ele não pode ser algo também... A gente tem relações de curto prazo, né? Mas a ideia é que a gente tenha relações estendidas, né? Longas, longo prazo. Construir uma amizade é uma coisa que leva uma vida, né? Construir um casamento, construir todo tipo de relação tem que ser longo prazo, né? Você sempre pensar nisso. E eu pensei aqui em algo, como a gente usa muito, e a teologia nos ajuda nisso, na metanarrativa de criação, queda, redenção e consumação, eu pensei em como isso se aplica nos relacionamentos, né? Como, por exemplo, na criação nós temos o transbordar ali do relacionamento de amor da Trindade, o façamos, né? Verdade. Pai, Filho e Espírito Santo juntos numa relação ali que já foi um protótipo para o que deveria ser toda a Terra, né? As famílias da Terra e tudo isso. Então, a família de Deus ali, né? Na criação. E depois, na queda, nós temos a quebra do relacionamento, a morte que vem que destrói todo o relacionamento. Pecado. Então, você tem a quebra dos relacionamentos com a queda, mas a redenção em Cristo, mais uma vez, restabelece tanto a imagem de Deus no homem, né? Então isso começa a ser resgatado, quanto os relacionamentos novamente sendo resgatados, e depois na consumação, que nós veremos no futuro, os relacionamentos de paz por toda a eternidade, né? Nós termos relação com toda a criação, com Deus livremente, com todas as pessoas nesse lugar novo. Então é uma coisa que passa por esse caminho da narrativa eterna de Deus, né? É verdade, Deus, falando ali sobre a criação, né? Sobre essa questão da Trindade, como isso reflete nos nossos relacionamentos, né? O relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós nos relacionamos, né? Homem se relaciona com mulher, mulher com homem. Nós temos amizades, mulher com mulher, homem com homem. Nós temos, por exemplo, amigos que têm filhos. Então, você cria uma amizade com aquela criança. Até tem uma frase que é bem interessante, que a responsabilidade de criar uma criança não é somente dos pais, mas os pais precisam de um exército, né? Toda uma vila, né? De uma vila, isso mesmo, não é exército, uma vila, para conseguir educar essa criança, né? Inserir ela, né, em uma realidade maior do que ela mesma, né? Porque eu sempre gosto de pensar nisso, especialmente quando a gente é resgatado pelo Senhor e quando a gente vive na família de Deus. Uma das coisas que acontecem, talvez a mais vantajosa, é que nós somos livres de nós mesmos, né? É verdade. Nós não precisamos mais agora ser egoístas e viver por nós mesmos. Nós temos uma possibilidade conquistada na cruz de viver pelo próximo. Que é a redenção, né? Exatamente. Se nós formos viver de acordo com o nosso sentimento, né? Aquela questão mais profunda, nós vamos cair em pecado. Porque, na verdade, lá no fundo, talvez as pessoas que são mais introvertidas vão se identificar com o que eu vou falar, mas às vezes é muito mais fácil viver sozinho, né? Porque você tem ali o seu universo que você criou, né? Então você está confortável, né? naquela individualidade, mas isso é individualismo. Aí vem a palavra de Deus e diz: você precisa do seu próximo, né?
Talvez seja por isso que as pessoas estão preferindo se relacionar com pets do que com pessoas, né? Então, verdade. A gente vê muitas pessoas aí optando. Esse é um assunto para outro podcast, né? Mas é muita coisa. Mas você vê que você tem muito essa tendência, né? De pessoas escolhendo não terem mais filhos, por exemplo. Isso é muito triste. Pra ter não tem nada... A gente ama cachorro, né? A gente gosta. Tivemos um Beagle aí, né? E ainda amamos muito cachorro. Mas assim, não é esse o problema. O problema é você substituir, né? Você substituir ali uma relação humana com uma relação, seja virtual, seja com um animal, seja consigo mesmo. Porque a ideia da relação resgatada na obra da cruz, da redenção, é paz com Deus em primeiro lugar. Então nós temos nosso relacionamento reestabelecido com Deus. Depois nós temos paz conosco mesmos, então paz comigo mesmo. Sim. Eu posso experimentar isso de volta, né? Que tinha sido roubado de mim pelo pecado, e eu mesmo, né? Caí e nasci assim. E também com o próximo, né? Que é resgatado também a relação com o próximo. E aí a gente tem vários tipos de próximo, né? A gente tem o próximo mais perto da gente até o mais longe da gente. Tem em mente isso, a relação na redenção, na cruz, resgatada nessas 3 medidas, né? A reconciliação do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a terra toda, né? A gente tem toda essa restauração das relações, né? Então, se a gente falar aqui talvez de alguns tipos de relações, amizade, casamento, família, pais e filhos, né? Relações profissionais, relações na sociedade, são algumas das coisas que fazem parte desse leque e que a gente também tenta, nos nossos artigos, na Cultivar e Guardar, busca alcançar esse tipo de esfera toda dos relacionamentos. Verdade. Igreja, inclusive, como você falou também, onde nós somos esse corpo, né? A grande metáfora do corpo nos ajuda muito a entender indivíduos crescendo em relacionamento uns com os outros, desejando usar os seus dons para servir uns aos outros, né? Eu ouvi uma vez já que o serviço é o que justifica a nossa existência no mundo. Isso é muito sério, muito, muito importante a gente ter em mente de que servir uns aos outros, usar nossos dons é o que justifica realmente a nossa existência, porque não tem como nós dizermos que amamos a Deus a quem não vemos, se não conseguimos amar o nosso próximo a quem nós vemos, né? Isso mesmo, inclusive puxando aqui essa questão do individualismo, como é perigoso, né, essa questão dos cultos online, e eu nem tô falando de transmissão online, né? Não é errado transmitir culto online. É o substituir de novo, né? Exatamente, é quando você começa a cultuar a Deus ali pelo YouTube, né? Então, não, mas eu tô aqui com a minha família, tá tudo certo. A gente já falou isso, acho que no podcast passado, mas repetindo aqui, igreja online não existe. Exatamente, verdade. E eu queria, assim, que você aí que está nos ouvindo também parasse para pensar quem é o seu próximo mais próximo. Porque eu acho que quando a gente fala de relação, a gente precisa começar nisso, pensando quem é o nosso próximo que está mais próximo da gente, né? Quem é o nosso vizinho que é mais do nosso lado, né? E se eu penso nisso, eu tô aqui com a Jaque, né? E eu penso nela, né? Nós pensamos um no outro, cônjuge, né? É a primeira relação que a gente tem se nós somos casados, ou se não, se nós moramos com os nossos pais, então são os nossos pais, né? Nosso próximo mais próximo, ou os nossos filhos também, ou então algum amigo muito próximo, e por aí vai, né? Você precisa discernir isso, porque eu acho que é tão importante a gente perceber como a gente deve começar a cultivar melhor as nossas relações com essas pessoas que estão bem próximas da gente mesmo, porque às vezes a gente quer ter muitos amigos, né? A gente quer fazer e construir relações em N lugares e quer viajar o mundo para ter amigos, mas esquece que precisamos cultivar o nosso relacionamento dentro de casa em primeiro lugar, né? E assim, se estendendo isso. Então, não deixando que esse relacionamento se torne uma bolha. Claro, né? Isso. Então tem esse perigo. A gente falou um pouquinho sobre idolatria no episódio passado. Então é um problema muito grande quando a gente transforma o nosso lar em um ídolo, né? Sim. Então, o nosso marido, os nossos filhos. E então a gente acaba caindo nesse erro, né? Exatamente. Eu lembro de Paulo. Paulo, a carta aos Filipenses é um bom exemplo disso, né? De que ele, quando está preso, ele está orando pelos irmãos dele, né? Pela igreja. E mesmo preso, Paulo ele faz súplicas ali pelos cristãos filipenses nessa ocasião. Então,
isso me faz pensar muito que o altruísmo é uma característica dos relacionamentos. Altruísmo é o contrário de egoísmo, né? Então, se nós temos isso como uma característica da queda, o egoísmo, eu creio que na redenção nós podemos restaurar o nosso altruísmo, o deixar de fazer coisas para si pensando no próximo. Então, não deixar de orar uns pelos outros, de mesmo que quando nós estamos em um momento difícil da vida, e você talvez esteja aí em um momento difícil da sua vida, não foque somente no seu problema. Pense que tem muitas outras pessoas que precisam da sua amizade, que precisam das suas orações, que precisam da sua ajuda, que precisam do seu serviço, do seu encorajamento, do seu abraço, né? Consolo, né? Consolo. A palavra diz para nós consolarmos uns aos outros. Isso. O problema é que a gente entra muito nessa bolha que você falou, que começa geralmente conosco mesmos, né? Então que a gente pensa, eu não tenho amigos, ninguém se importa comigo. E aí você não para pensar, mas você tem feito amigos, você tem ido atrás, você tem se dado. E Jesus nos ensina isso, que nós devemos sempre dar esse primeiro passo e fazermos aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco, sabe? É verdade. Isso quebra esse romantismo um pouco que tem por trás da amizade. A gente, inclusive, spoiler, vamos ter um artigo aí no volume 3 muito legal da Gabi, que está escrevendo sobre isso, né? Então, para quem está acompanhando aí, a gente vai ter um artigo sobre amizade, né, no próximo volume da Cultivar. E isso muda o nosso foco, né? Nós deixamos de lado os nossos problemas e nos concentramos na vida do nosso próximo, né? Nós precisamos deixar o evangelho afetar os nossos relacionamentos, né? Exatamente. Então o evangelho ele vem para o quê? Para nos salvar de nós mesmos. Exatamente. Precisamos lembrar disso, né? Então a gente vai começar a ter os outros como superiores a nós mesmos, né? Então você começa a colocar em prática o evangelho. Não, eu não sou superior. O outro é superior a mim. Exatamente. E ter essa percepção, que não é uma percepção só assim intelectual do conceito de amizade, mas das necessidades reais das pessoas do dia a dia, sabe? De pessoas reais, da vida real, e nós nos inserirmos nisso. O amor pelo próximo, discernindo a necessidade do próximo, também manifestando isso para o próximo, né? Eu gosto muito do pastor Paulo Borges Jr., que ele fala sobre isso, sobre o dom profético que ele chama, que é de se fazer compreendido, de falar na língua do nosso próximo, né? Então cada um entendeu na sua língua. Essa ideia de que nós precisamos olhar para o próximo, ver qual é a linguagem dele e conseguir se comunicar. Eu sempre penso nisso. A Bíblia ensina que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. Então eu tento praticar isso na minha vida. Quando eu tô com alguém que não tem tanto conhecimento, que não sabe falar muito bem, eu tento me rebaixar no nível, entre aspas, daquela pessoa, ou mesmo quando eu tenho alguém mais velho, que às vezes a pessoa não sabe sobre um determinado assunto mais tecnológico, enfim, você entra no assunto daquela pessoa e você, sabe, se esforça para não ficar cada um no seu argumento, cada um no seu mundo. Você sempre, como cristão, se esforça para entrar na realidade do outro, né? E como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, então, sabe? Pensando na igreja, porque nós somos iguais em posição para com Deus, né? Somos salvos, somos filhos da mesma família e a redenção alcançou a todos nós, mas nós temos as nossas diferenças, né? Nas habilidades, nas coisas que nós fazemos e no nosso serviço, nos nossos dons, sabe? Então, mais uma vez, a ilustração do corpo, como eu falei, faz com que a gente possa entender e perceber que nós não somos elevados, um maior do que o outro, mas que precisamos uns dos outros. E isso é uma compreensão que ela expande-se mais do que dentro das portas da igreja, mais do que dentro do lugar sagrado, mas na sociedade. Se nós tivermos compreensão do papel um do outro, reconhecendo que estamos lado a lado, construindo juntos, a gente vai ter uma melhora nessa questão relacional, né? Eu acredito que a família é o primeiro núcleo desse corpo, né, que se demonstra na igreja também. Então, eu até anotei aqui uma frase do Hernandes Dias Lopes. Ele fala assim: se o nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. É como você falou. O evangelho tem que alcançar todas as áreas, né, do nosso ser. É o padrão de Efésios 5, né? Maridos amando as esposas como Cristo amou a igreja e assim, né, sucessivamente. Exatamente, essas relações estão muito claras, né? Paulo, ele mostra muito isso. E, novamente, né, a gente ter essa ideia bem certa de que não é pela relação em si, simplesmente. O fim não é o serviço, o fim não é a pessoa, é aquela coisa que a gente gosta de falar que
do pão e do padeiro, né? Por que você vai à padaria? É por causa do pão ou do padeiro? E se você pensar, é óbvio que você vai por causa do pão, né? Você quer pegar um pão lá. Mas não esqueça que tem um padeiro que fez aquele pão, que você pode se relacionar com ele. Você pode sim usufruir do serviço dele, mas as relações na sociedade precisam ser mais do que relações de consumo, né? Isso de mesmo. Troca, de venda e compra, ou de compra e venda, né? De negociações simplesmente. Relacionamentos e serviços têm pessoas por trás, e essas pessoas é que precisam ser valorizadas. Então, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz normalmente, mas a gente precisa lembrar e encorajar e sempre estar atento a ver a pessoa por trás daquilo que nós estamos fazendo e construindo, né? É a redenção nos relacionamentos, né? Funcionando ali. Exato. Se você vai pegar um Uber aí, né? Se for num posto de gasolina, como são as nossas relações com essas pessoas? As relações comuns no dia a dia, né? Sim. Então, se importar com a pessoa, né? Um simples fato de perguntar como é que você está. Às vezes a pessoa está num dia mal ali. Ou às vezes ela não quer conversar e tá tudo bem, mas você tentou, né? Ou você não quer conversar, né? Vamos lá, vamos falar do nosso pecado. Você tá naquele dia que não tá a fim de bater papo com ninguém, né? Mas a gente precisa ser intencional, sabe? Nos relacionamentos sociais também, né? Como estamos falando aqui. E aí, nós pensamos sempre na ideia do relacionamento com Deus ser a nossa prioridade, né? Nosso relacionamento espiritual, ele vem antes, né? Então nós precisamos lembrar que para termos boas relações assim, é bom e importante que nós todas as manhãs nos lembremos do nosso Deus, né? E nos relacionemos com Ele e sejamos moldados pela nossa relação com o Espírito Santo, né? Com aquilo que tudo é espiritual, mas eu quero dizer no sentido das disciplinas espirituais mesmo, né? Aí que a gente começa a nossa relação para que isso depois se demonstre no dia a dia e na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Existe um perigo, por exemplo, de a gente colocar a nossa identidade nas nossas funções, né? Então, quando alguém pergunta para você o que você é, o que você faz, de prontidão você já fala, eu sou... Funções, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou advogada, eu sou dona de casa, né? Falando aqui da mulher, mas enfim, se aplicando ao homem também. Mas esse é o problema, não é você responder, né, dessa forma, mas é quando você se coloca, quando a sua identidade está nas suas funções. Primariamente, né? Primariamente, mas a verdade é que Deus nos confiou essas funções não para que elas fossem a nossa identidade, mas para que a gente entenda que as nossas funções, elas existem para a glória de Deus. Amém. E é importante nós entendermos isso para que a gente, por exemplo, não idolatre a nossa família. Lembrei de uma frase que a Gabriela Amarold escreveu no volume 2, dizendo que os nossos filhos são a nossa responsabilidade, e não a nossa propriedade. Legal. Ou seja, Deus confiou os filhos para que eles sejam cuidados, né? Mas não que você se aproprie deles, né? Ou, por exemplo, eu posso achar que a minha identidade, quando alguém pergunta, então eu sou solteira, né? E às vezes é porque a gente está tão preocupado com o fato de sermos solteiros que essa é a nossa primeira resposta. E aí nós não entendemos que antes de qualquer estado civil ou de qualquer função que eu tenha, né? Isso mesmo. Antes de tudo, nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, nós somos redimidos por Ele. Nós precisamos entender essa identidade. Sou filho de Deus em primeiro lugar, isso mesmo. Vivo como tal. Depois, nas relações agora mais horizontais, eu também, em primeiro lugar, eu sou o marido da Jaque, então eu me dedico a ela e ela se dedica a mim. E aí você pode falar, sou pai, sou filho, etc. E tudo isso mostra a prioridade da dedicação da nossa vida, e tudo isso por a glória de Deus, né? Nunca pensando que aquela coisa da escala, né? Deus em primeiro lugar, depois a minha família, depois o trabalho, depois a igreja. Não, em todas as relações e funções também, Deus precisa ser glorificado. Por isso começa com essa identidade firmada em Deus e termina para a glória dele também, né? E uma coisa que a gente precisa entender é a importância
nos relacionamentos de tempo investido, né? Nós precisamos investir tempo, nós precisamos dedicar tempo na relação com Deus. Nós precisamos gastar tempo em oração, lendo a Escritura, que é como nós conhecemos a Deus. Precisamos gastar a nossa vida com as disciplinas espirituais num todo. Então, no casamento é a mesma coisa, na amizade é a mesma coisa. Então, você precisa ter um tempo específico com a sua esposa, com o seu marido, um tempo dedicado para isso, disciplina, né? Algo que também família. É requerido. Exatamente. Qual é o relacionamento que não precisa de investimento de disciplina e também de perseverança, né? Às vezes a gente desiste das pessoas. É verdade. A pessoa não me deu bola, né? Um amigo, né? Alguém que você está tentando construir uma relação de amizade e não tem correspondência. E essas são as pessoas mais desafiadoras de nós amarmos, porque como já falamos aqui, né? Amar, quem nos ama também é fácil demais. Difícil é nós amarmos aquelas pessoas que nos aborrecem. Amar os inimigos, como a Bíblia ensina, são relações também. A gente não pode dizer que não são relações. São relações também, mesmo que elas estejam desgastadas. Né? Até tem essa questão do próprio discipulado, né? Sim. Então, isso acontece muito, assim. Então, tanto o discipulador como aquele que está sendo discipulado, podem haver algumas desavenças, mas nós não podemos desistir daquela pessoa, né? Nós não podemos desistir uns dos outros. Eu sempre lembro de um amigo, que eu tive um amigo por muitos anos, depois a gente acabou, assim, se afastando por causa de distância mesmo física, né? E a gente ainda mantém contato, hoje conversa, mas eu lembro que nessa fase muito de discipulado, mesmo de caminhada, se tornando parecido com Cristo e na amizade também, ele sempre me falava algo assim: nós temos uma aliança em Jesus. E essa é a verdade. Se nós encararmos todas as amizades e relações como alianças em Jesus, alianças em Cristo que nós temos, nós vamos levar isso muito mais a fundo e muito mais profundo, pensando que não é só uma relação interpessoal terrena, mas é uma aliança em Jesus. Então, cabe a nós decidirmos o quanto nós vamos ser fiéis a essa aliança, né? Então é isso, gente. Eu acredito que nossa conversa aí sobre relacionamentos termina aqui e a gente quer dar continuidade também nisso, conversando mais em outros momentos. Se você quiser deixar um comentário seu pra gente, mandar algum e-mail, falar sobre esse assunto com a gente nas redes sociais, você pode nos acompanhar, nos seguir lá e nós nos vemos aí no próximo episódio. É isso aí, que todos os nossos relacionamentos sejam para a glória de Deus. Isso aí.